hoje não é a mesma onça de todos os outros dias. É uma onça diferente. Eu não sou o mesmo de todos os outros dias. Eu posso estar diferente. A gente não sabe, aquele senhor, ele poderia não estar se sentindo muito bem naquela manhã. Pode ter sido isso. A gente não sabe, ele morreu, foi devorado. Mas ele pode ter se sentido mal de manhã, ele morava sozinho. Pode ser que ele tivesse levantado com alguma dor cardíaca, com alguma coisa que o enfraqueceu. A gente não sabe. Então qualquer coisa pode surgir para mudar o nosso cenário. Então nós temos que estar prontos, e a forma de estar pronto é entender que o estado natural do universo, o estado natural do mundo e o estado natural dos nossos pensamentos e emoções é mudança. A natureza do universo é mudança. Falta espaço aqui, também faltaria interesse, mas você só consegue conceber o universo se você... E o universo que eu estou falando aqui, a gente vai ver depois. Não é o universo das galáxias, das nebulosas. Não, 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 não. O universo do seu pensamento mesmo. O universo que se encerra dentro do quintal da sua casa, do seu apartamento. Esse é o universo que está em questão. Olá, tudo bem? Obrigado por estar com a gente aqui no nosso canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a história da onça pintada. Essa onça pintada aqui do Pantanal que atacou um caseiro, que matou o caseiro. É uma história que mobilizou muito as pessoas e falou-se um monte de coisas, e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais. O que que esta história pode ter a ver com o nosso cotidiano, por exemplo, longe do mato, longe do nosso contexto urbano. Não é preciso ter uma onça pintada no quintal para que alguma coisa inesperada, alguma coisa prejudicial aconteça na nossa vida. Antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos três algoritmos, as nossas três medidas que a gente toma em relação ao nosso algoritmo, que é curtir, compartilhar e comentar. Eu pediria para você, por favor, uma dessas manifestações, porque isso é importantíssimo para o algoritmo do nosso canal. Vários estudos mostram que até 40% das pessoas passam pelo canal e sequer dão um sinal de que assistiram. Isso aí, na verdade, não computa. Então, se você gosta do nosso conteúdo, então você dá um likezinho lá, mesmo que você não goste, você põe que gosta, porque assim tem a contabilização do algoritmo, isso ajuda, favorece a nossa divulgação. A outra coisa é que aparece aí um QR Code e uma chave Pix no decorrer do vídeo. Ali você pode fazer uma contribuição. Se você gosta do nosso conteúdo, você pode fazer uma contribuição para nos ajudar na manutenção desse trabalho. Dados os recados, vamos ao tema. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa onça pintada. Então era um caseiro que morava ali na beira da água e que era acostumado com a onça. O pessoal até brincava porque ele falava que a onça ficava vindo ali perto. Era uma onça cevada. Quer dizer, o que é cevar? Cevar é quando você fica pondo comida para um bicho do mato, um bicho selvagem, e ele fica vindo comer naquele local. Ele se acostuma. É um macete, é um recurso muito usado quando você quer turista. Então você quer turista, tem macaco prego na árvore, você começa a colocar a espiga de milho para os macacos e deixa sempre ali aonde os turistas vão passar. Então é mais fácil, favorece, facilita o turista ver o macaco quando ele passa lá, porque ele já está cevado. Você pode cevar peixe, cevar passarinho. Então você, às vezes, quando quer capturar um passarinho qualquer, o pessoal que hoje em dia não é mais permitido, mas antigamente o pessoal capturava passarinho selvagem, era cevando, né? Então a ceva é uma forma de atrair um ser da natureza para o cativeiro, né? Ou para domesticação. Só que acontece que, como tudo, a ceva não é completa. A ceva faz o animal perder o medo do homem, do ser humano, mas não tira dele certos hábitos selvagens. Então, uma onça cevada, ela nunca vai virar um gatinho angorá. Ela nunca vai virar um cachorrinho de circo. Sempre será uma onça. Bom,
Todo mundo ficou falando, que nem eu fiz agora, né? Fala da onça, porque a onça faz isso, a onça faz aquilo, porque assim, porque assado. A mim chama a atenção o seguinte, esse incidente, o que aconteceu? O caseiro foi lá, a onça estava cercando ele, ele saiu, a onça atacou e matou. E devorou. E ainda quando chegaram as pessoas do socorro, a onça ainda expressou hostilidade, que ela ainda estava terminando a refeição dela, que era o caseiro. Então, o que acontece? Todo mundo teoriza, né, sobre o que foi o que aconteceu com a onça e etc. Para mim é mais vantajoso a gente entender o que se passou com o ser humano. O que aconteceu ali que esse senhor se expôs a uma situação tão arriscada daquele jeito. Vejam, a história é assustadora. Por quê? Porque, era um ambiente ao qual aquele senhor estava familiarizado. 2, a própria onça, ele já estava familiarizado. Alguns relatos sugerem que ele podia até escorraçar a onça. Não fazia muito por causa dos turistas. Mas era um ambiente onde ele estava confortável. Quando ele foi morto, ele estava preparando o café da manhã. Ele era pantaneiro, ainda era escuro, né? Então o que é apavorante é que ele foi surpreendido, ele foi traído na zona de conforto dele. E isto vale para nós. Vamos trazer então para o nosso contexto. Nós não temos uma onça, mas nós temos nosso trabalho, nós temos nossa família, nós temos nossos vizinhos, nossos amigos. Existem uma infinidade de possibilidades por onde nós podemos ser pegos de surpresa. E normalmente eu sou pego de surpresa exatamente na minha zona de conforto, porque quando eu estou fora, o que é a zona de conforto? É o local onde eu acho que eu domino a cena. Eu tenho um certo domínio de cena. Não, eu estou aqui gravando um vídeo, eu acredito que as coisas estão mais ou menos controladas. Agora, e se dá um terremoto aqui? Nunca teve, mas começou agora. E se tiver um vendaval, eu já estou fora da minha área de conforto, entendeu? Então assim, quando eu estou na área de conforto, o imprevisto, essa é a hora que o imprevisto vem. E por quê? Porque quando eu estou tranquilo, aonde eu acho que eu domino, esse é o lugar aonde eu baixo a guarda. E é para baixar, não é para não baixar. Claro que é. Imagina, né? O guerreiro, ao adormecer, ele desembainha a espada, ele põe do lado, mas ele dorme sem a espada. Então, há momentos em que a gente relaxa a guarda, mesmo. Esse senhor não previu a onça. Então, a questão toda passa pela imprevisibilidade. A imprevisibilidade é que foi a morte dele. Então, na nossa vida cotidiana, o imprevisível, o imprevisto, é a chave, é a situação chave. Nós evitamos, e é para evitar. A gente procura ser o mais preciso, antecipar ao máximo as coisas para ver o mínimo de imprevistos. Mas o imprevisto é irredutível. No meu livro aqui eu dedico um momento em que eu falo exatamente sobre o imprevisto e o que um professor meu disse sobre o imprevisto por ocasião do congresso que eu estava organizando. Então, aqui é assim, nós temos que lidar, mas o que não pode é assim, porque o imprevisto ocorre, o imprevisível pode recair sobre nós, nem por isso eu vou viver angustiado, nem por isso eu vou ficar acordado 24 horas com o olho aberto assim, à espera de um problema. Não. Em lugar de me angustiar, eu posso lidar com o imprevisível usando uma das ferramentas que o Marco Aurélio traz. E também, o Marco Aurélio, vocês sabem, é aquele imperador romano que também era estoico e ele se notabilizou pelos escritos dele. Eu tenho um livro que eu já solicitei alguns livros, um material sobre ele, para realmente aprofundar as coisas que ele disse, porque essas traduções do grego arcaico
para o português ou para o inglês, elas são bastante embaçadas. Tem que tomar muito cuidado, porque a gente está aqui nas redes sociais, a gente tem que tomar cuidado para não falar coisas que deem margem a muitas divergências e confusões. É preciso ter uma certa responsabilidade ao traduzir um texto tão antigo quanto do Marco Aurélio. Mas, enfim, ele diz assim: o universo é mudança. Nossa vida é aquilo que nossos pensamentos a tornam. Então, eu tô lá. Tem essa onça. Eu conheço, eu vi essa onça desde filhote, ela vinha aqui com a mãe. Não, essa daí, tá. Olha, essa onça tá aí há 3 anos, ela nunca atacou, tá? Mas no 4º ano ela atacou. Eu uma vez vi o testemunho de um veterinário muito bom, adestrador. Ele tinha um cão bem adestrado para ataque, que é uma coisa até meio questionável. Mas o cachorro era muito valente. Ele chegou em casa um dia, o cachorro nunca tinha feito nada com ele. Era um macho de 4 anos e meio. Ele chegou em casa, só que dessa vez ele veio de moto. Ele tinha uma moto que ele nunca trazia naquela parte da casa. Ele entrava por uma garagem que ficava na rua transversal, na outra rua. O cachorro não via a moto, o cachorro não via ele de capacete. O cara me entra, é veterinário, o cara me entra na casa de capacete, o cachorro voou nele. Ele esqueceu que o cachorro não conhecia ele de capacete. Aí ele começou, imagina o desespero dele. Ele estava usando aquela roupa de moto que você não rala se você cai no asfalto. Isso ajudou a amortecer um pouco a mordida. Mas ele chegou a fazer raio-x do antebraço para conferir se não tinha fratura. Fratura. Era um cachorro, era um pastor alemão, talvez era um desses grandes aí, né? Talvez um outro, um Weimaraner ou um Doberman, eu não sei, mas isso eu já não sei dizer. Mas era um cachorro grande. Então, o que acontece? Na nossa vida, muitas vezes, um detalhe está diferente. Naquele dia a gente sai sem conferir uma coisa. Pode acontecer. E aí a gente tem uma surpresa, né? A onça, hoje, não é a mesma onça de todos os outros dias. É uma onça diferente. Eu não sou o mesmo de todos os outros dias. Eu posso estar diferente. A gente não sabe, aquele senhor, ele poderia não estar se sentindo muito bem naquela manhã. Pode ter sido isso. A gente não sabe, ele morreu, foi devorado. Mas ele pode ter se sentido mal de manhã, ele morava sozinho. Pode ser que ele tivesse levantado com uma dor cardíaca, com alguma coisa que o enfraqueceu. A gente não sabe. Então, qualquer coisa pode surgir para mudar o nosso cenário. Então, nós temos que estar prontos. E a forma de estar pronto é entender que o estado natural do universo, o estado natural do mundo e o estado natural dos nossos pensamentos e emoções é mudança. A natureza do universo é mudança. Falta espaço aqui, também faltaria interesse. Mas você só consegue conceber o universo se você... E o universo que eu estou falando aqui, a gente vai ver depois. Não é o universo das galáxias, das nebulosas. Não. O universo do seu pensamento mesmo. O universo que se encerra dentro do quintal da sua casa, do seu apartamento. Esse é o universo que está em questão. Esse universo é mudança. Ele é mudança. Não é que ele está sujeito à mudança. Então, muitas vezes os físicos falam, para você falar no universo cósmico, você tem que falar de 2 pontos no tempo. Senão você não... dá para discutir isso muito. Mas a natureza do universo é uma natureza evolutiva. O mundo não é estático. Estática é sempre a nossa perspectiva do mundo. A perspectiva que nos convém principalmente. Portanto, a sugestão que fica aqui, que é a sugestão da prática, é estar atento a si mesmo. Estar atento a si mesmo não no sentido policialesco, não no sentido... Porque é assim
que os espartanos muitas vezes, os espartanos não, desculpa, os estoicos muitas vezes são traduzidos como caras de uma disciplina jesuítica, abnegados, duros. Não é nada disso. É isso que eu estou dizendo para vocês. Isso é muito diferente. Você vai vendo que o estoico propõe é de muito alívio. Um epicurista também. Um epicurista não é um barato, um caçador barato de prazeres. É uma coisa muito diferente do que acabou chegando para a gente. E estas coisas todas, esses caras antiquíssimos, moldaram a nossa forma de pensar. Por isso que é importante dar uma olhada neles. Enfim, para hoje nós temos o quê? Estar atento a mim mesmo. Por que eu fico atento a mim mesmo? Porque eu sei que eu mudo. O que eu sei de mim não quer dizer que eu posso prever tudo o que vai acontecer comigo. Estar atento a mim mesmo é exatamente a atitude de abertura que a gente aprende no Mindfulness, por exemplo. Esteja aberto. Ou então, nas psicoterapias, fala o que vem à sua cabeça sem freios. Isso é estar aberto. Tá? Então, esteja aberto a si mesmo, a mim mesmo, e isso seguramente torna a minha zona de conforto mais segura, mais confortável. É isso aí, muito obrigado por ter acompanhado a gente, não desista de si, e se você puder, faz aí os likes, as curtidas e outros. Se você puder perguntar e comentar, você ajuda bastante. Forte abraço, até a próxima.